Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Café Pré-Treino. Episódio 9, nós vamos falar de marketing, produtos, publicidade, mercado internacional. E a ideia desse bate-papo é ter o entendimento de que nós temos termos e conceitos que são estranhos ao profissional de educação física na área do exercício e que a gente precisa entender que esses termos, eles precisam ser popularizados. Isso precisa entrar na nossa rotina, no dia a dia da atividade profissional. Então, se você quer ter sucesso na sua jornada profissional, vai precisar aprender um pouquinho sobre esses termos e como vai utilizá-los. Então, vem com a gente no episódio 9 para você aprender um pouquinho mais sobre eles. Educação Física, Ciência e Negócios, o podcast que te prepara para o sucesso. Eu sou o André Magaldi. Eu sou o Thiago Rezende. E esse é o podcast Café Pré-Treino. Dando início, então, ao nosso episódio número 9, estou aqui com meu parceiro de longa data, André Magaldi. André, um prazer estar aqui de novo com você nessa gravação. A gente bate papo durante a semana e a gente se diverte ainda mais quando a gente vem fazer a gravação. Tudo bem contigo, meu parceiro? Tudo ótimo, Thiago. Sejam muito bem-vindos, você que nos ouve, você que nos assiste aqui no YouTube. É um prazer enorme poder compartilhar com você esses momentos e poder ajudar também aí outros profissionais da nossa digníssima área e poder ajudar nesse crescimento. Tamo junto, meu irmão. André, é um episódio que a gente já conversa às vezes algumas coisas e que a gente sempre está trocando figurinha. Como isso é difícil, né? Para o profissional de educação física, essa questão do marketing ou questão de publicidade, porque não é uma coisa que é recorrente dentro da universidade. Então, acho que é o primeiro ponto que a gente pode falar, que a gente pode estar aí apontando, que isso a gente não vê na grade curricular para o aluno que está formando em educação física no Brasil. Ele não tem esse conteúdo, ele não tem essa visão. Se tem, às vezes a gente pode falar assim, pode ser que alguma universidade ofereça como uma optativa. Eu não vou querer generalizar e falar que não, nenhuma universidade, nenhum curso de educação física no Brasil acaba ofertando isso. Porque aí a dimensão é grande, a quantidade de instituições é grande. Sabe? Mas na hora que a gente conversou lá nos episódios anteriores, na hora que você pega as diretrizes curriculares do curso de educação física no Brasil, você não tem uma estrutura, uma disciplina voltada para isso. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que destacar, o que a gente tem que apresentar nós não temos, tradicionalmente, esse tipo de conteúdo sendo apresentado, sendo ministrado para tentar desenvolver, para tentar apresentar essas situações. Eu falo assim, não é nem fazer com que ele aprenda a utilizar, mas é que ele tenha o contato, o conhecimento, porque na hora que ele vai depois para a atividade profissional, ele vai ter que se deparar com uma linguagem na qual ele não foi nem apresentado. Então, acho que este é um ponto principal. O que você tem de vivência, André, que você teve aí da sua jornada, que você pode falar um pouco dessa situação? Na minha jornada, foi desafiador para mim. De início, eu posso dizer que eu acho que muitas pessoas vão se identificar com isso quando a gente inicia. Claro que nos primeiros anos a gente acaba entrando como um colaborador, como um funcionário de algum estabelecimento, né, de uma estrutura que já existe, e a gente não tem muito essa necessidade inicial. Só que a partir do momento que você começa a ter uma bagagem, você começa a querer fazer o negócio funcionar da tua maneira, o jeito de abordar o cliente, o jeito de cuidar do aluno, os recursos que você quer trazer para isso, você começa a querer criar o teu negócio, né? Então, assim foi para mim, né? Depois de algum tempo eu vi que, poxa, eu trabalhei em tantos locais e não me encaixei em nenhum porque não me representava fazer daquela maneira, eu precisava buscar a minha maneira de fazer e construir o meu negócio para que eu pudesse fazer as coisas como eu acredito que elas devem ser. Sobre o meio acadêmico, eu posso te dizer, e a gente já falou isso em outros episódios, é que muitas áreas não têm uma visão de business, não têm uma visão de negócio, né? E isso compromete a performance do profissional no mercado, isso compromete o sucesso dele. Quantos e quantos profissionais bons a gente tem no mercado e que acabam vamos dizer assim, como eu falei agora, né,
se adequando para estar dentro de uma instituição que nem sempre representa ele, e esses profissionais podiam estar fazendo a diferença de uma maneira melhor se eles tivessem uma formação ou um entendimento um pouco melhor de como funcionam os negócios. O primeiro ponto é esse lance da linguagem. Tem muitos conceitos que a gente não tem contato e que quando a gente passa a ter contato com isso, a gente passa a ter essa dificuldade de, pô, tenho que aprender isso primeiro para depois eu fazer a coisa acontecer, né? E foi entendendo esse gap, né, Thiago, que a gente também desenvolveu o Café Pré-Treino, né? Esse podcast, como a gente falou lá no primeiro, é uma maneira da gente linkar como eu saio da universidade para cair no mercado de trabalho e como é que eu posso me adequar ao mundo dos negócios para que eu realmente faça a diferença na vida das pessoas, né? E para trazer um pouco desses termos, eu falei lá no começo que o meu intuito é que o profissional de educação física ele entenda que ele é um empreendedor. E aí, claro, você vai achar diversas definições na internet e diversos profissionais falando sobre empreendedorismo, que a gente tem grandes instituições falando sobre isso, o próprio Sebrae tem um monte de conteúdos e de cursos gratuitos que você pode fazer para melhorar a tua visão de mercado e a tua visão como empreendedor. E o empreendedor, ele nada mais é aquela pessoa, aquele profissional ou aquela empresa que cria valor tirando ideias do papel para resolver um problema. Essa é uma das definições que eu mais gosto, né? E o que é criar valor? Criar valor é resolver um problema. Nós não estamos falando de preço, tá, gente? Valor não é preço. Valor é o quanto é importante para você resolver aquele problema. Então, você é uma pessoa que você busca inovar para desenvolver novos recursos ou novas maneiras de resolver um mesmo problema que já existe e ajudar as pessoas verdadeiramente, né? Identificar oportunidades, transformá-los em negócio. Esse é o empreendedor, esse é o pensamento empreendedor. Então, a gente está falando aqui, Thiago, de atividade física, que é uma coisa que tem diversas maneiras da gente fazer, que é uma coisa que acontece há muitos anos e ainda vai acontecer muito mais anos para frente, porque vem popularizando cada vez mais. Mas qual é a maneira que eu vendo isso, né? Então, se a gente pegar aqui, eu vou enumerar algumas e saibam que a gente não está ganhando aqui. A gente está fazendo o merchan aqui, mas depois a gente vai mandar os boletos, né, Thiago? Depois a gente manda a fatura para o pessoal. Mas, por exemplo, CrossFit foi uma inovação, né? Foi uma maneira de empacotar e de vender atividade física de uma maneira diferente. O próprio sistema da Body System, por exemplo, foi uma maneira diferente de vender, que aconteceu há muitos anos atrás, e foi um auge, também teve seu pico. Então, veja, a gente tem diversas maneiras de empacotar a atividade física, tá? Você, como profissional de educação física, precisa começar a olhar para isso como um negócio. Você tem a tua maneira de fazer, você tem a tua maneira de empacotar, de criar isso, você já inova na maneira como você está fazendo. Tá? Se você me permite, eu me lembro de mais alguns que aí a gente vê normalmente nas instituições, né, durante a formação, como metodologias de treinamento. E você vai reunir o exercício físico, que já é uma coisa mais ou menos estabelecida, e você vai criar uma maneira como você vai aplicar. Então, uma metodologia que você vai ter. Aí você falou da Body System, me lembra, por exemplo, do Pilates. Esse é mais um exemplo que fica aí bastante evidente ultimamente. Então, assim, são os exercícios, algumas são releituras de exercícios que já existiam, por exemplo, do Pilates na Alemanha, lá atrás, e o pessoal aproveitou, faz uma releitura, monta uma metodologia de treino e vende isso como um produto. E aí a pessoa compra ou não. Exato. E aí eu vou te trazer uma outra visão. Recursos. TRX. Treinamento suspenso. O cara criou uma ferramenta que proporciona uma maneira diferente de fazer uma atividade física. E além do produto, ele vende uma metodologia. Então, tudo que você puder ter de ideias e que vai inovar o mercado, que vai trazer uma leitura diferente e que vai diferenciar você, você se torna um empreendedor a partir do momento que você começa a pensar fora da caixa para criar o teu recurso. Às vezes é uma maneira diferente de entregar algo que já existe, não precisa ser uma grande inovação, pode ser uma inovação menor. Né? Alguns especialistas vão falar que, André, mas isso aí não é inovação. Inovação é realmente quando você muda muita coisa. Mas, olhando para a nossa área, eu acho que, de repente, o seu impacto ele é menor, de repente, o seu impacto é ali na tua região, na tua micro-região ali, né? Nós estamos falando com gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. De repente, o teu impacto é local.
Se você criar uma maneira diferente ali e aquilo for impactante para aquele grupo que você está ali inserido, isso para mim já é um grande avanço. Uma outra terminologia que é muito importante, que a gente vem falando bastante aqui, né, Thiago? Marketing, ou mercadologia do português, né, praticado em inglês um pouquinho, né? E o que é exatamente isso? A finalidade dele é criar valor para determinado produto ou serviço, de modo que você atrai o consumidor, satisfaz as necessidades dele, gerando um relacionamento lucrativo para ambas as partes, que afinal de contas o ponto principal do negócio é gerar lucro. Não vamos, como eu já falei, não vamos ser hipócritas e dizer que as pessoas não querem isso. Todo mundo quer ter lucro, todo mundo quer ter a tua parcela aí de benefício. Então, se você resolve bem o problema daquela população, daquela pessoa, daquele nicho, e você tem isso na tua mão, você precisa fazer isso chegar às pessoas. E aí é muito delicado a gente olhar, porque as pessoas têm, né, esse negócio com marketing digital, né? Então aí ficou muito confuso, porque as pessoas começaram a confundir com comunicação, né? O marketing digital facilitou, né? Você se aproxima muito mais das pessoas, o celular é a extensão da mão, como a gente já falou aqui também. Então, a pessoa, ela acaba no celular, ela não acaba mais no final do corpo dela, ela acaba no celular, ela está conectada full time. André, eu posso dizer também que eliminou parte de alguns intermediários, porque eu posso criar e já chegar direto para o consumidor, não é isso? Com toda certeza. Porque antes você ficava limitado, você tinha que publicar na televisão, numa revista, no jornal. Mudou um pouco o veículo, não é que você tirou os intermediários, né? Porque hoje você precisa da rede social, por exemplo, para chegar até a pessoa. Ou você ter uma página tua e que você consegue criar uma lista de e-mails. Né? Então, você precisa, de alguma maneira, chegar até essa pessoa. E você tem essas diversas ferramentas que fazem isso. Mas, então, isso agilizou. Isso agilizou muito. Agilizou, muito. Perfeito. Isso a gente fala que democratizou, né, Thiago? Porque hoje em dia, qualquer pessoa pode criar o teu produto, o teu serviço e disponibilizar dentro da internet para que as pessoas tenham acesso. Né? E pode disponibilizar para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Nós vamos chegar nisso, é exatamente isso que eu ia falar. Né? Então, a finalidade do marketing é criar este valor, determinado produto, serviço, e conseguir fazer com que as pessoas enxerguem ele e cheguem até ele. A partir do momento que elas chegaram até seu produto ou serviço, você fez o processo de venda, você entrega isso para ela como benefício, resolve o problema dela, e ela te retribui com o pagamento. Então, ambas as partes vão sendo satisfeitas e ficam felizes. E aí a gente vai nesses outros dois termos, produto e serviço. O produto, ele é tangível. O produto, normalmente, ele é físico. Via de regra, ele é físico. Né? E ele resulta de um processo de produção, como eu falei agora da fita de treinamento suspenso. Né? Então, ela é física. Eu compro, ele chega na minha casa e eu uso. Em contrapartida, o serviço, ele é uma atividade humana. Né? Ele satisfaz uma necessidade e ele não assume a forma de um bem material. Você não tem a prestação de serviço, ela é uma prestação. E aí é muito curioso, porque como ela é intangível, ela não é física, ela só é gerada a partir do momento que ela é consumida. E dentro do marketing, isso é o maior desafio. Porque você tem que mostrar que tem valor para que as pessoas acreditem, ela tem que ter uma fé naquilo. Poxa, eu entendi que o André tem resultados, então eu vou contratar ele e a partir do momento que ele presta o serviço, ele já está autoconsumido, vamos dizer assim. Então, são comunicações diferentes, então precisa aprofundar um pouco, porque nós estamos na área do serviço. Então, você precisa encontrar maneiras de fazer com que o teu cliente ou o teu potencial cliente, ele entenda o que é que você está fazendo. Então, veja, esses termos nós não temos dentro da educação física na nossa formação. E ele é muito necessário, só para concluir, Thiago, ele é muito necessário que você entenda um pouco mais para que você possa saber onde você está pisando e como você vai se comunicar com as pessoas, até com os prestadores de serviço que venham a te ajudar. Se contratou uma empresa de qualquer área para fazer o teu marketing, para fazer a tua comunicação, você vai precisar entender um pouquinho sobre isso. Então, dentro da minha experiência, Thiago, eu sofri muito para aprender a tudo isso. Eu fui fazer a faculdade de marketing, estudei 2 anos no Senac para poder fazer essa primeira formação básica. Eu estudei o marketing básico de indústria, de produto, de tudo, para poder entender isso.
E depois fui me especializando e fui melhorando através de outros cursos, outros treinamentos, outras leituras, muito conteúdo, principalmente na internet. Hoje a gente tem muito conteúdo gratuito que para eu poder melhorar como profissional e como empresa, né? E isso, assim, eu vejo algumas informações e como é engraçado, né, a falta de tato que a gente tem sobre esses itens, porque quando teve a pandemia, o começo da pandemia, todo mundo na área de educação física ficou muito perdido, ou boa parte ficou perdido porque não estava acostumado a enxergar o seu produto, né, de uma maneira diferente, de poder fazer a entrega de um serviço diferente. Isso. E por que eu estou falando isso? Como a indústria tem essa visão muito melhor, eu me lembro de ler de uma empresa nos Estados Unidos responsável pela produção de diferentes tipos de equipamentos para a área do fitness. E aí eles tiveram um crescimento porque eles sabiam que eles não iam entregar mais os produtos para as redes de academias. O que eles fizeram? Eles mudaram a prestação de serviço. Então a pessoa podia contratar, fazer um pacote de alugar a bicicleta, a esteira deles, por um mês, 2, 3 meses, 6 meses. Por quê? Como todo mundo teve que ficar confinado em casa, então a pessoa podia alugar a esteira, a bicicleta, fazia um pacote e a empresa mandava, e aí ele tinha o quê? Acessava, ou ele pegava um modelo mais elaborado, que já tinha uma tela, um display, que aí ele acessava pela internet, fazia algumas aulas. Um modelo mais simples, ou ele colocava nessa plataforma de serviço que tinha dentro da empresa, no Smart TV, e ele ficava pedalando, ele ficava na esteira e fazia. Então, a empresa entendeu isso e mudou o produto deles, né? Eles agregaram novos serviços junto com isso. E eles fizeram isso numa rapidez, eles entenderam a necessidade do mercado e mudaram isso muito rápido. E aí a gente ia conversando que o pessoal da educação física falou assim, mas a academia está fechada, eu não tenho como trabalhar. Não entendeu essa dinâmica de mudar a prestação de serviço. Então, acho que isso é um item que é importante. Esse é o olhar que eu falo de ter o olhar de empreendedor. É você deixar de ser um prestadorzinho de serviço ali simples, que só faz aquilo, eu só sei montar treino. Não, cara. O montar o treino é a maneira que eu encontrei de resolver o problema daquela pessoa. Porque esse negócio de resolver problema é a definição básica de qualquer negócio. Quando você começa a olhar para os grandes players, você chega no cara e fala, cara, o que é que você faz? Cara, eu resolvo o problema das pessoas. Porque eu posso ser hoje, por exemplo, um Flávio Augusto que é dono de uma empresa, de uma escola de inglês e de um conglomerado de empresas, mas ele consegue sair, diferenciar e atuar numa outra área, porque ele entendeu que o foco é resolver o problema. E eu falei muito isso em 2020, quando a gente ficou trancado, porque eu fui colocado em vários grupos de profissionais onde tinha muito chororô, muita reclamação. As pessoas não estavam focadas em olhar para a solução, elas estavam focadas em olhar para o problema. E aí, quando você passa a olhar para a solução, você pensa fora da caixa. Então, hoje eu quero que vocês saiam desse podcast pensando nisso. Você tem que olhar para a tua atuação dentro da atividade física e enxergar onde é que estão as oportunidades para eu resolver o problema no qual eu atuo. Eu sou uma professora de dança. Como é que eu posso levar a minha dança, a minha maneira de enxergar a dança para as pessoas, dentro do que hoje a gente tem do mundo moderno? Porque a gente vai entrar naquele ponto que você trouxe, que é a competição, que é o mercado internacional. Esse mercado internacional, esse mercado globalizado, ele é uma realidade. A gente pode ter um professor que mora no Canadá prestando serviço para um vizinho seu que mora no interior de Minas Gerais, no interior do estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, você pode ter um professor no Brasil que está atendendo brasileiros no exterior, na Europa, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar do mundo, porque a internet permite a gente fazer isso. Então, se você ainda está amarrado, olhando para o teu mercado local e não está satisfeito, já está passando da hora de você olhar para o mercado internacional. Porque você não precisa falar alemão para atender os alemães. Você pode atender os brasileiros que moram na Alemanha. Você pode atender os brasileiros que moram na França, que moram nos Estados Unidos. Então, a internet te permite... E vamos falar a verdade, Thiago? Como a gente colocou no outro episódio, nós temos uma quantidade muito grande de brasileiros que moram aqui mesmo no Brasil que estão acima do peso, que estão buscando melhorar seu estilo de vida.
E a internet te permite atender uma pessoa que mora em Manaus, que mora no Ceará, que mora no Rio Grande do Sul, que mora em São Paulo, que mora no Mato Grosso, sem você sair do conforto da tua casa. E olhar para esse mercado globalizado com essa visão de empreendedorismo te permite crescer de uma maneira que você talvez nunca nem pensou na tua vida. Falo isso com tranquilidade, porque eu também vi isso. A hora que eu me dei conta disso, eu falei, cara, então quer dizer que eu não estou limitado ao meu espaço, às pessoas que eu conheço. Porque uma pessoa que às vezes está navegando na internet, cai num vídeo meu lá, olha meu conteúdo, gosta de mim, tá boa, a pessoa pode me acessar ali, na hora. André, estou procurando um profissional como você que resolveria meu problema, porque eu vi o caso da fulana que você resolveu de tal maneira e me identifiquei, é isso que eu preciso. Né? Então, primeiro ponto é esse. Olhem para essa maneira, porque dá para você fazer muita coisa. E aí, esse olhar fora da caixa, né, Thiago, que eu acho que é o outro ponto importante desse nosso papo de hoje, é criar, agregar o teu serviço, criar um produto através do teu serviço. Por quê? Hoje nós temos os infoprodutos. São os produtos digitais, com base nas informações. Você pode criar videoaulas, você pode criar conteúdos onde a pessoa consome sem você precisar entregar. Você pode expandir, criar aulas em grupo. Vamos supor que você tem uma modalidade que você dá aulas em grupo. Você não precisa ter um espaço físico e divulgar na tua cidadezinha ali. Assim como nós estamos aqui conectados, né, Thiago? Você no Canadá e eu aqui no Brasil, nós podemos fazer as aulas em grupo via qualquer aplicativo, qualquer plataforma, onde você reúne as pessoas. E aí, algumas ideias que vieram à minha mente aqui, porque a gente falou, então, o produto ele é mais físico e o serviço ele é mais intangível, né? Ele é uma entrega humana. Você pode criar produtos digitais que sejam híbridos, né? Que tenham a tua prestação de serviço atrelados a algo físico. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas atrelando a produtos, então você tem uma empresa que produz um produto e que vai beneficiar o teu serviço. Você pode agregar isso com essa empresa, criar produtos onde a pessoa compre o produto físico e tenha o teu serviço. Você expande e utiliza até a rede dessa fábrica, dessa marca, para chegar até pessoas que talvez você não chegaria, né? E poder apresentar o teu serviço. Essa é uma das maneiras. Você pode criar parcerias. Então, às vezes, você tem uma loja de roupa que a pessoa comprou lá um negócio, você vai fazer uma avaliação física, por exemplo. Poxa, você foi lá e comprou um jogo de top e tal, você gastou até R$100, você ganha uma avaliação física com esse treinador, que é nosso parceiro, ou essa treinadora, que é nossa parceira, e você online faz isso. Você não precisa estar lá, você não precisa estar junto, né? A gente tem essa limitação de que a atividade física precisa estar presencial, e hoje a gente tem muitas maneiras de fazer essa entrega sem estar presencial, pessoal. Pense fora da caixa, né? Nessas horas, se você me permite, Claro. são as tecnologias, por exemplo, eu estou vendo aí no seu pulso, você tem um relógio, um smartwatch, que deve contar diferentes situações, frequência cardíaca, passos, gasto energético, que aí o treinador pode ter esse acesso do seu aluno, da sua aluna, para ajudar a monitorar o treinamento, o exercício físico que essa pessoa está tendo. Que normalmente isso era coisas que a gente via lá atrás na área de educação física, quando a gente estava fazendo a faculdade, que às vezes o atleta usava lá um frequencímetro para não fazer a propaganda da marca, né? Que na época, né, era poucas marcas, e aí era uma coisa muito mais cara, porque eram poucas empresas que faziam. Então, hoje você tem uma democratização do ponto de vista, você consegue ter diferentes equipamentos com preços muito acessíveis para você ter isso. E isso você pode compartilhar com o seu professor, com o seu personal, com o seu treinador, para que ele possa ter acesso. Então, por mais que você não esteja fisicamente ao lado da pessoa durante o treino, você tem acesso a informações, você sabe se o treino foi bom, se foi ruim. Por mais que ele não consiga te dar um bom feedback, você consegue saber, olha, foi bom ou não foi, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. Você consegue ter essas informações. No nosso episódio de métricas, a gente falou bastante sobre isso. No nosso episódio de tendências, a gente falou sobre os wearables, né? Que são justamente esses recursos. E eu estava aqui pensando, enquanto você falava, Thiago, que talvez os nossos ouvintes tenham essa limitação
Veja, pessoal, você não precisa atender pessoas que estejam longe de você pela internet apenas. O serviço que eu faço de atendimento remoto, quando eu comecei, eu fazia atendimento para as pessoas que moravam na mesma cidade que eu. Porque é muito mais fácil para o cliente ele evitar o deslocamento. Ele acaba o treino, ele já está dentro da casa dele, ao lado dos filhos, ele já cai dentro do banheiro, toma um banho, já está pronto para ir para o trabalho, já está pronto para fazer uma outra atividade. E em complemento a isso, me vem também que no momento atual, já meio que voltando a uma vida mais presencial, como a gente está vendo eventos esportivos, eventos de música e etc., nós estamos tendo uma alta demanda pelos eventos híbridos, pelos produtos híbridos, onde você tem uma quantidade de recursos digitais atreladas a um evento presencial, por exemplo. Atreladas a uma experiência presencial, por exemplo. Então, veja, você pode também desenvolver um produto nesse sentido, onde regularmente a pessoa tem lá 2 aulas na semana com você em grupo, com uma galera, e você, uma vez por mês, faz um evento para aproximar as pessoas e estar ali do lado e as pessoas poderem ter contato contigo, né? Mais uma vez, olhando para as tendências, olhando para o que acontece no mercado e qual é a demanda, vai fazer com que você melhore o desenvolvimento dos seus produtos, porque, vejam, o produto ele não é desenvolvido com base no que a gente acredita que as pessoas precisam. A gente tem que olhar para o que elas estão querendo e entregar o que a gente sabe que vai fazer diferença na vida delas através do que elas estão Posso fazer uma analogia? É como se você... eu preciso de uma camiseta, um shorts, uma calça, você vai na loja e você vai experimentar diferentes até você achar aquele que você fala assim, não, é esse que eu gostei, é esse que fica mais confortável. Então, assim, o vendedor vai apresentar na loja de roupas diferentes produtos, diferentes marcas, e o cliente vai achar aquele que lhe é mais conveniente. E quando ele não é bem atendido, ele não volta mais ali, ele troca por outro. Não é isso? Tem um pouco disso também. Então, é um pouco do que a gente, às vezes, acaba vivenciando, e isso me vem sempre na cabeça, de entrar em lojas em que o vendedor, ele vai além, né? Ele não só me entrega assim, ó, tem esse produto. Não, olha, tem esse e eu te recomendo esse porque esse aqui pode ter um sistema de amortecimento, né? Mais fácil talvez para nós, né? No calçado esportivo, ó, se tem um tipo de amortecimento, se sua pisada for assim, se sua pisada é assim, esse aqui faz assim. Essa camiseta, se você... mas ele vai além, porque ele poderia, ó, tem esse tênis. Não, ó, tem esse, se você tem uma situação assim... Essa camiseta, se você transpira demais, ela tem um sistema de dry lá, que é os termos que as empresas usam, né? De transpirar, de poder fazer ventilação melhor. Então, são coisas que quem está entregando para o cliente tem que fazer isso, e às vezes, muitas vezes, e eu falo porque dentro da universidade você acaba não tendo esses tinos, esse pensamento, essa visão, essa abordagem, e você precisa desenvolver, porque na hora que você está com o seu cliente, isso vai ser uma coisa necessária. Não, é exatamente isso. Não, é exatamente isso. E isso vem bem ao encontro do próximo item que eu ia trazer, né? Que a gente está falando bastante de marketing, né? E aí a gente cai no tal do marketing digital. Como eu mencionei, as pessoas acabam confundindo, generalizando como se o marketing digital fosse só a comunicação. Né? Hoje a gente tem uma vertente chamada marketing de conteúdo. O que é o marketing de conteúdo? Marketing de conteúdo, Thiago, é você entregar valor para as pessoas de graça. Você mostra para ela como é a tua abordagem. Você não vai explicar para ela lá como é a tua abordagem, mas o fato de você comunicar aquele benefício daquela maneira, ela já vai entender que, olha, a maneira como o André ou o Thiago estão compartilhando aqui, eu gostei do que esse cara está falando, gostei do que essa menina está falando, olha, que legal. Aí você traz casos dos teus clientes e mostra, olha aqui os resultados que eu estou apresentando. E dentro do marketing, essa divulgação ela é muito importante, principalmente como a gente falou agora, você tem a oportunidade de estar na cara da pessoa o tempo todo, e aí você mostra quais são os benefícios, você mostra
como essa ajuda vai beneficiar aquela pessoa, ou aquele nicho, ou aquele produto, ou aquela pessoa, ou, enfim, aquele grupo, aquela população. E aí ela tem a oportunidade de consumir, de certa maneira, o que você já é bom de fazer, aplicar na vida dela, ter um resultado de graça. E entender que faz. É a tal da aula experimental que a gente vê nas academias. Você, dentro do marketing de conteúdo, você vai focando e vai trazendo. Você não vai focar exatamente na tua marca, você não vai pôr a logo lá. Eu gosto de comparar como aquele merchan que vem dentro da novela, sabe? Que está implícito ali dentro do filme. O cara entra no carro, aparece a logo da BMW. Né? Aliás, marca aí, Thiago, para a gente mandar o boleto para a BMW. E aí, é isso. Você está ali de uma maneira engraçada, de uma maneira descontraída, de uma outra maneira, mostrando um benefício, falando do seu serviço, falando do seu produto. E aos poucos, dentro dessa referência, porque aí é onde está a democratização da internet, como é um mercado muito competitivo, quer dizer, hoje todo mundo está produzindo conteúdo, então quer dizer, a gente tem aí uma fatia enorme de personagens, por exemplo, fazendo conteúdo, mas como é que eu me destaco? Eu me destaco pela qualidade, pela maneira que eu entrego, pela irreverência, por diversos outros fatores extra ciência, extra formação. Então, gostei da personalidade do Thiago, gostei como ele é assertivo, gostei como ele explica, ele tá tratando de uma pessoa que tem o mesmo problema que eu, você passa a se tornar autoridade no assunto e referência. Quando eu penso em atividade física, eu lembro do Thiago. Quando eu penso em trabalhar com performance esportiva, eu lembro do fulano. E aí, aos poucos, isso vai acontecendo. Então, todo mundo está buscando isso, mas as pessoas não estão entendendo como isso acontece. Então, para que você entenda, o marketing de conteúdo é isso, é você entregar o conteúdo para que as pessoas possam degustar, possam entender como funciona de maneira gratuita aquilo que você disponibilizou. E assim que você abre uma oportunidade, você tem uma vaga na tua aula, você tem um produto novo online, alguma coisa nesse sentido, a pessoa entende que vale a pena comprar o teu serviço, o teu produto. Por quê? Porque eu já pude degustar tudo que ele pode fazer ali por mim, nesse sentido. Você está falando aí, tem uma empresa mundial, né, que eu prestei atenção esses dias, né, uma empresa mundial que vende refrigerante à base de cola. Certo. Para não fazer propaganda, porque os caras não vão querer pagar nada para nós, né? E aí... A BMW com certeza vai mandar. A BMW vai pagar para nós alguma coisa. Claro. Mas aí os caras já têm todo estabelecido o refrigerante deles à base de cola. Mas aí eles lançaram recentemente para cá o refrigerante deles à base de cola com café. Que no Brasil já tem isso, já tem algum tempo já. Certo. E aí o destaque deles esse café é café brasileiro. Então, olha só na fala assim, né? Olha, então até o seu refrigerante agora é multitarefa. E utiliza café brasileiro. Então, veja só como eles querem... Apelou para aquela, como é que a gente fala? Patriotismo. Então, aí os caras colocam lá uma situação de colocar assim, olha, o café é bom e é um café brasileiro. Por isso aqui no seu refrigerante à base de cola, com café para você poder fazer todas as suas atividades que te exigem multitarefa e tal. Olha só como é que os caras são, né? A sacada que os caras têm para poder fazer. Muito. E muita pesquisa envolvendo, porque afinal de contas, é o que a gente falou, né? Mundo globalizado, cara. Eles não estão competindo só localmente agora tem muito mais gente entrando, tem muito mais gente divulgando, tem que estar ligado, E para a nossa área, como a gente já falou, né, para a nossa área, a gente precisa estar focado nisso de uma maneira positiva. Então, você pode olhar para isso entendendo que a concorrência aumentou e isso é ruim para mim, ou você pode olhar para isso falando, opa, onde eu posso atender que eu não estou atendendo? Como eu posso chegar às pessoas que antes eu não chegava sem sair da minha casa, né? Então, você pode, como eu falei, atender brasileiros que moram fora, sem precisar necessariamente falar uma outra língua, e criar um benefício para eles nesse sentido, para que você possa chegar até esse público, né? E sair daquela limitação que a gente tem muito aqui, a gente sempre fala sobre isso, né, Thiago, os horários de pico, né? Então, aquela população que quer muito treinar no período da manhã, porque é antes do trabalho, tem aquele horário
mais cheio no final do dia, porque todo mundo sai do trabalho e aí quer se exercitar, e aí a gente fica com uma lacuna, por exemplo, dentro da agenda, onde você não atende ninguém, porque está todo mundo trabalhando, ou porque eu moro numa região muito quente, ninguém vai treinar na hora do almoço. Você tem a oportunidade de colocar nesse horário uma fatia de clientes que, de repente, está num fuso horário diferente do seu, e tem a oportunidade de treinar num horário que também é bom para eles lá, né? Então, o que a gente tinha de intenção nesse podcast, nesse episódio de hoje, era realmente te provocar a olhar para esses fatores, aprender um pouco mais sobre os termos, mas também buscar o teu desenvolvimento como empreendedor, porque o mercado internacional está aquecidíssimo. As pessoas estão com vontade de cuidar da saúde por conta do Covid, por conta de terem ficado assustadas com o excesso de contaminação. E vários órgãos, Organização Mundial de Saúde, FDA, o Ministério da Saúde, todo mundo já mostrou que a atividade física previne, você vai ficar melhor, você vai estar mais imune, você vai estar mais protegido. Vamos utilizar isso a nosso favor, o mercado global está aí. Pense globalmente e haja. Não é mesmo? Isso. E aí, assim, uma entrevista com um professor de neurologia de um hospital, universidade com um hospital junto, igual a gente tem no HC da USP e tudo mais, né? Que tem lá o atendimento. E aí ele deu uma entrevista, ele é até comentarista da CNN, dessa parte de saúde, essa parte de quando teve, ele ficou muito em evidência comentando as situações das decisões do CDC nos Estados Unidos por conta dos protocolos anti-Covid, por relação ao Covid e tudo mais. Ele era o principal responsável por fazer isso. Ele deu uma entrevista recentemente porque ele fez um estudo, um levantamento de 3 a 5 anos para ver todas essas questões de demências e relacionado ao nível de atividade física da pessoa ou nessas situações. E aí, uma das falas dele é que o exercício físico é a principal ferramenta para você reduzir a chance, ou você eliminar a chance de desenvolvimento de demência, porque ele vai ter uma série de evidências científicas. Então, ele fala muito bem. Evidência científica hoje que comprova a redução, a eliminação da possibilidade de desenvolvimento da demência, exercício físico. Não venha me falar que vai fazer palavra cruzada, ou sudoku, que isso vai resolver, que vai treinar o seu cérebro, que vai resolver, que isso não vai. Então, o que a gente tem de evidência científica, e aí ele apresenta os dados e tudo mais, é o exercício físico. E aí ele vai elencar, né? Ele enumera quais são os itens, o porquê disso. Então, eu achei muito legal da gente conseguir ver isso, e acho que é bacana, né? Mais uma questão assim, é uma evidência científica, foi feito um estudo, levantamento ao redor do mundo, não foi uma coisa específica. Entrando nessa seara, Thiago, você acompanha minha comunicação, tenho falado muito sobre isso, teve uma semana inteira que eu falei sobre isso. Sim. Porque no Brasil ainda não é falado, né? Dos efeitos para o cérebro, dos efeitos para adictos, para idosos, enfim, para diversos. Você tem alguns pesquisadores, eu vejo alguns pesquisadores, sim, mas é aquela coisa, é o pesquisador, né? Você não tem uma divulgação em massa, e aí é uma aí situação... a gente vai entrar numa outra seara que é desinteressante para os órgãos governamentais, que as pessoas sejam saudáveis. Então, mas para hoje era isso. Vamos falar. Mas, ó, esse assunto a gente ainda vai trazer alguém para conversar com nós, para a gente estar conversando aqui no nosso podcast, porque é um assunto extremamente importante. Concordo. Tem assunto, tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo. É isso, meu amigo. Gratidão por mais esse podcast, por mais esse episódio. Muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Pessoal que está nos ouvindo, curtam, comentem, compartilhem, chamem outros profissionais. Vamos aumentar esse debate, vamos trazer as dúvidas e sigam. Tragam perguntas. Na redes sociais. Tragam temas para nós. Chama a gente lá nas redes sociais e vamos movimentar essa área maravilhosa. Meu irmão. André, gratidão. Obrigado. Muito obrigado. Quem ficou aí nos ouvindo, nos assistindo até o final, muito obrigado. E a gente se vê numa próxima aí, pessoal. Muito obrigado. Abraço. Valeu, um abraço.